Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Amores, vou abordar um tema relacionado ao local de cultivo de determinados tipos de orquídeas, tá bom? Então, eu vou usar essa Eulophia Kate como exemplo. Gente, olha isso. É uma planta maravilhosa, muito florífera, adora nosso clima brasileiro. Gênero Eulophia é um gênero que a maioria das espécies são estrangeiras, mas no Brasil nós temos a Eulophia alta, né? Que é uma orquídea terrestre que geralmente vegeta em brejos ou à margens de brejos em locais mais úmidos. Já ouvi falar que as pessoas já viram ela em locais mais secos, mas geralmente eu só vi essa planta realmente junto a locais úmidos. Então, amores, essa Eulophia Kate é uma planta reproduzida e vendida na Chácara Bela Vista. Então, um tempo atrás eu resolvi comprar alguns exemplares, um para mim e um para Nesi, para que nós pudéssemos testar como um cultivo, e ela adorou o nosso clima. No entanto, é uma orquídea que gosta de sombra, tá bom? Assim como a Ludisia discolor. É uma orquídea que, em determinado período do ano, entra em dormência também. E assim como os catacetos, elas perdem as folhas nos pseudobulbos antigos, tá bom? E é uma planta que nesse período que ela entra em dormência, que geralmente é no período de frio, no inverno, aqui nos corresponde a maio, junho, julho e agosto, ela não pode receber muita água porque ela mela os pseudobulbos. Isso também acontece com a Ludisia discolor, aquela orquídea terrestre bonitinha que todo mundo gosta e que muitas pessoas também acabam matando por excesso de água. Então, gosta de sombra, é uma planta muito florífera, usando apenas osmocote aqui na adubação, tá? Raramente eu uso adubos foliares nas orquídeas da Nesi que eu cultivo em vaso. O vegetal está muito bonito, depois que a floração passar, o vegetal ainda vai ficar com as folhas, né, a planta, e depois ela tende a perder as folhas e entrar em dormência. É uma planta que entoceira rápido, tá? Olha só, tem pouco tempo que eu fiz o replante nesse vaso e ela já está assim, saindo para fora. Em breve vou ter que colocar numa bacia maior para que ela possa se desenvolver melhor. Vocês gostaram? Gente, vale muito a pena fazer esse tipo de teste de cultivo de plantas que você não tem muito conhecimento, porque pode surpreender com tanta beleza, tá? Então, sobre a Eulophia Kate, a Ludisia discolor, algumas orquídeas que necessitam mais de sombra, tá? Você só deve ter cuidado com o excesso de água. Por quê? A orquídea ela está na sombra, então automaticamente a água demora mais a evaporar. E isso pode acarretar o apodrecimento das raízes e da planta. Sempre use vasos muito drenados, sempre use restos de substrato mix, casca de pinos, carvão e brita, e eu sempre acrescento areia grossa nas misturas. E raramente um pouco de terra vegetal. As pessoas cultivam a maioria das suas orquídeas terrestres, que é o caso da Eulophia e é o caso da Ludisia, com terra, diretamente com terra. Eu acho que a terra fica muito compacta. Então eu uso brita, casca de pinos, carvão, especialmente os reutilizáveis, e ainda acrescento um pouco de areia grossa para que dê um arejamento nas raízes e quando eu molho a água escorra com mais facilidade. Um exemplo disso, desse tipo de plantio, é para o Catasetum gardneri. Aqui, ó, muita casca de pinos, tá vendo? Carvão, algumas fibras de coco, brita e areia grossa. Coloquei um pouquinho, um cheirinho só de terra vegetal, porque o Catasetum gardneri é um dos poucos catacetos que é terrestre. Você encontra ele no chão na natureza. Então, ele naturalmente é um cataceto que cresce no chão. Os outros catacetos não podem colocar terra, de jeito nenhum. O Catasetum gardneri é o mesmo procedimento dos outros catacetos. No período que ele entra em dormência, que é o período de estiagem, que para de chover, você não deve molhar muito, tá bom? E é o período exato que você deve fazer o transplante, caso seja necessário. Quero mostrar para vocês também essa maravilhosa Anacaelum. A Anacaelum é um gênero não muito difundido, não muito cultivado, porque sempre produzem essas flores que não fazem a ressupinação, ou seja, o labelo não vira como os da Cattleya, que a gente costuma ver, tá bom? Inclusive o Catasetum gardneri também tem esse mesmo procedimento.
o labelo fica de cabeça para baixo. Então, os anaqueilos e as prostéquia fazem isso. O labelo fica de cabeça para baixo. Existem alguns anaqueilos muito bonitos, como o radiato, já mostrei aqui o da Nesi Chaga, e outros interessantes, né? E a maioria deles são assim, muito magrinhos, né? Os segmentos magros, estreitos, e da coloração verde, ok? Ok, mostrar mais o quê? Como eu adoro híbridos pintados, eu sei que a galera gosta muito, tá aqui uma sugestão, caso vocês encontrem para comprar, eu achei muito bonito. Cattleya schilleriana com nobis white toy. E eu já estou me preparando para fazer um novo híbrido pintado aqui, na casa da Nesi, que é a Cattleya dubiosa dela com Cattleya nobilio abril. E eu vou colocar a polínea de uma Cattleya schilleriana. Olha só, a Cattleya schilleriana da Nesi acabou de desabrochar. Eu vou usar a polínea dela na outra planta para que gere um novo híbrido pintado. Amores, tem alguns vídeos meus falando sobre plantio e cultivo de orquídeas terrestres, que é o caso da Eulófia, que é o caso da Ludisia. Caso vocês precisem saber, tá? Vocês podem lá pesquisar. No entanto, é importante que você saiba que existem dezenas ou centenas de orquídeas terrestres que precisam de sol. Arundina, Cibidium, os espatoglotes, tá bom? Citorpodium. Então, você tem que saber o que você está adquirindo para que você possa cultivar na sombra ou no sol, certo? Dando preferência sempre debaixo de orquidário. Aí você vai controlar a luminosidade do seu orquidário com sombrite. Se são orquídeas de mais sombra, um cantinho com sombrite de 80%. Se são orquídeas que precisam de mais luminosidade, um cantinho com sombrite de 50%, 70%. Amores, qualquer dúvida sobre plantio de orquídeas terrestres e o desenvolvimento das mesmas, luminosidade e híbridos, vocês podem perguntar, Superviso.